Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso, mais uma sala de leitura aberta ao vivo. Estamos juntos para seguirmos com o nosso plano de leitura bíblica anual. E hoje o nosso dia de número 227 do nosso plano de 365 dias, onde nós teremos lido a Bíblia toda, interpretando os textos mais difíceis, aplicando a hermenêutica da palavra, entendendo quem é o autor, qual foi a audiência, como aquele texto quer ser lido, qual o caráter do texto, narrativo, normativo, histórico. Ele é uma parábola, é uma figura de linguagem, é uma hipérbole. Isso tudo é importante para chegarmos ao bom entendimento daquele texto. Então, esse ano tem sido um ano de muito aprendizado. É claro que existem alguns textos que são apenas narrativos e uma leitura fácil, como a maioria dos salmos, não todos. Alguns salmos a gente parou um pouquinho mais, mas a maioria dos salmos são textos fáceis de ser lido e não é o objetivo desse ano ficar parando nos salmos e fazendo devocionais ou estudos, é apenas ler e interpretar. Então, alguns salmos a gente segue uma leitura mais dinâmica, mas reforço aqui para vocês, não desistam, não desanimem nesses pontos. O propósito não foi ler a Bíblia toda, então não podemos pular nem um capítulo sequer, nem um versículo sequer, nem uma letra, nem um pingo. Nós vamos ler a Bíblia inteira. Você está firme nesse propósito? Você é uma daquelas pessoas que disseram consigo mesmo e talvez até colocou publicamente, eu vou até o fim, e até depois do fim, se Deus quiser? Então lembre-se do compromisso que você assumiu diante de Deus, consigo mesmo e diante das pessoas. Sejam fiéis no seu propósito. No que depender de mim, vou estar aqui com vocês, se Deus quiser, todos os dias. E assim Ele nos dá força para prosseguir. Senhor, rendemos graças ao Teu nome. O Senhor é muito bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Nessa manhã elas se renovaram em nossa vida. As Suas misericórdias se renovaram a tal ponto que o Senhor nos deu mais uma vez o fôlego de vida. Louvado seja o Teu nome. As Suas misericórdias se renovaram mais uma vez. O Senhor nos deu mais uma chance, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa sala de leitura e termos um dia, aliás, ordinário, vivendo de forma extraordinária. Por quê? Porque acreditamos que esse é o dia que o Senhor nos fez. Nos alegraremos nele, seremos felizes nele, começamos o dia orando, como diz os Salmos, e terminaremos agradecendo ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, oramos em nome de Jesus. Fale conosco em mais uma leitura. Amém. Bom, deixa aí o seu like, não esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Te aconselho a resgatar as leituras do primeiro e do segundo dia, se você é novo por aqui, porque aí você vai saber qual é a versão bíblica que nós adotamos, por que adotamos essa versão e o que é a hermenêutica, esse exercício tão eficaz para o entendimento dos textos. Então resgate o primeiro e o segundo dia, tá bom? Vou colocar a Bíblia na tela, Salmo 106. Não pula nem o selá, né, Raquel? É isso mesmo. A gente já sabe o que significa selá, né? Na verdade, não sabemos ao certo, vai depender do contexto. Selá pode ser amém, selá pode ser assim seja, selá pode ser uma pausa na música, uma mudança de tom, vai depender do contexto. Salmo 106. Louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Eu amo recitar isso. Quem pode contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá anunciar todos os seus louvores? Abençoados são os que guardam o juízo e o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, ó Senhor,
com o teu favor para com o teu povo. Ó, visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que eu me glorie com a tua esperança, com a tua herança. Nós pecamos com os nossos pais, como os nossos pais, desculpe. Nós cometemos a iniquidade, nós nos comportamos impiamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, mas o provocaram no Mar Vermelho. Mesmo assim, ele os salvou por causa do seu nome, para que fizesse o seu grande poder conhecido. Ele também repreendeu o Mar Vermelho, e este secou, assim os conduziu através do abismo, como pelo deserto. E ele salvou da mão daquele que os odiava. Ele os salvou da mão daquele que os odiava, e os resgatou da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus inimigos. Nenhum só deles sobrou. Então, eles creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Eles logo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas cobiçaram excessivamente no deserto e tentaram a Deus no deserto. E ele lhes deu o que pediram, mas enviou magreza às suas almas. Eles também invejaram Moisés no acampamento e Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a companhia de Abirão. E um fogo se acendeu na sua companhia, a chama queimou os perversos. Eles fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida, e assim converteram sua glória na semelhança de um boi que come grama. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, obras maravilhosas na terra de Cã e coisas terríveis no Mar Vermelho. Por isso, ele disse que os destruiria. Não tivesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua ira, para ele não os destruir. Sim, eles desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, mas murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Portanto, ele levantou a sua mão contra eles para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Eles também se juntaram com Baal-peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim, eles o provocaram a ira com as suas invenções e a peste desceu sobre eles. Então levantou-se Finéias e executou o juízo, e assim a peste foi contida. E isto lhe foi contado como justiça pelas gerações para sempre. Eles também enfureceram-se junto às águas da contenda, de modo que por causa dele sucedeu mal a Moisés, porque provocaram seu espírito, de modo que ele falou imprudentemente com seus lábios. Eles não destruíram as nações em relação a quem o Senhor lhes ordenara, mas misturaram-se aos pagãos e aprenderam as suas obras e serviram aos seus ídolos, os quais eram uma armadilha. Sim, eles sacrificaram seus filhos e as suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, até mesmo o sangue de seus filhos e de suas filhas, os quais sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi poluída com sangue. Assim, eles se contaminaram com as suas próprias obras e se prostituíram com suas próprias invenções. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, de tal modo que ele abominou a sua própria herança, e ele os entregou nas mãos dos pagãos, e aqueles que os odiavam passaram a governá-los. E os seus inimigos também os oprimiram e foram trazidos à submissão debaixo de suas mãos. Muitas vezes ele os livrou, mas o provocaram com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Todavia, ele atendeu à sua aflição quando ele ouviu o seu clamor. E ele lembrou-se do seu pacto e se arrependeu, segundo as multidões das suas misericórdias. Ele também fez com que tivesse misericórdia deles, aqueles que os levaram cativo. Salva-nos, ó Senhor nosso Deus, recolhe-nos do meio dos pagãos, para que demos graças ao teu nome santo. Triunfemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém.
louvai ao Senhor. É muito bom quando lemos esses salmos que fazem um resumo de tudo que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel foi um povo escolhido, um povo amado por graça, não por merecer. Não é porque Abraão mereceu, né, ser escolhido, enfim, Deus escolheu por graça, separou um homem pagão, um homem que tinha sim as suas virtudes, claro, a sua qualidade, a sua fidelidade, a sua esposa, em um tempo em que poderia ter outras esposas, né? Ele não cedeu a outras mulheres, a não ser quando a própria esposa deu a ele uma concessão, né, para ter o filho com Agar. Mas Deus escolheu, provou a sua fé, ele mostrou ser um homem de fé, prometeu que a sua semente se multiplicaria, seria grande, mas não é porque a semente merecia, porque a sua semente, os seus descendentes, pecaram, como nós lemos aqui, fizeram coisas terríveis, abomináveis. Se não fosse o Senhor se lembrar do pacto, da palavra empenhada, eles estariam perdidos. E assim somos nós, né? Não é diferente no nosso tempo. Nós estamos debaixo de uma aliança, debaixo de um pacto. Somos pecadores, corruptos, destituídos da glória de Deus. Mas Ele se lembra do pacto que fez conosco através do seu Filho Jesus. Por causa desse pacto, por causa dessa aliança, nos alcança com graça e misericórdia. Então, esses salmos são bons porque nos lembram do povo de Israel, da sua humanidade, de nós, povo do Senhor, da nossa humanidade, da soberania, da graça e da misericórdia de Deus. Então, em meio a tantos conflitos, problemas, confusões, pecados, podemos chegar diante de Deus da mesma forma, lembrando ao Senhor, olha Deus, em outro tempo o povo também foi assim, também foi corrompido, também foi caído, eu também sou assim. Lembra-te de mim, por causa do sangue de Jesus, do novo pacto, da nova aliança. Salva-me, Senhor, meu Deus, recolhe-me do meio dos pagãos para que eu dê graças ao teu santo nome, que eu triunfe no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém. São salmos que nos ensinam muitas coisas. Vamos para o Salmo 107, né? Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim digam os remidos do Senhor, a quem Ele redimiu da mão do inimigo, e os retirou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Eles vagaram pelo deserto, por caminhos solitários, não encontraram cidade para habitar. Famintos e sedentos, neles desfalecia a sua alma. Então eles clamaram ao Senhor na sua dificuldade. Ele os livrou das suas angústias, e Ele os guiou pelo caminho direito, para que eles fossem a uma cidade de habitação. Aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens, pois Ele satisfaz a alma anelante e enche a alma faminta de bens, tal como sentar-se na escuridão e na sombra da morte, preso em aflição e em ferro, porquanto eles se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, abateu-lhes o coração com trabalho. Eles caíram e não houve quem os ajudasse. Então, eles clamaram ao Senhor nas suas dificuldades, e Ele os livrou, e Ele os salvou das suas angústias. Ele os tirou das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas prisões. Aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens, pois Ele quebrou os portões de bronze e cortou as barras de ferro. Os tolos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborrece todo tipo de alimento, e eles se aproximam aos portões da morte. Então, clamam ao Senhor nas suas dificuldades, e Ele os salva das suas angústias. Ele enviou a sua palavra, e os curou, e os libertou das suas destruições. Aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens. E sacrifiquem os sacrifícios de ações de graças e declarem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, que negociam nas suas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo.
porque ele comanda e se levanta o vento tempestuoso, o qual eleva as suas ondas. Eles sobem ao céu, eles descem novamente até o abismo, e a sua alma se derrete por causa da dificuldade. Eles andam para lá e para cá, cambaleiam como um homem bêbado e perdem todo discernimento. Então clamam ao Senhor na sua dificuldade, e ele os livra das suas angústias. Ele acalma a tempestade, de modo que as ondas se aquietam. Então se alegram, porque se aquietaram. Então ele os leva ao seu desejado refúgio. Aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na congregação do povo e louvem-no na assembléia dos anciãos. Ele converte os rios em deserto e as nascentes em solo seco, a terra frutífera em estéril por causa da maldade dos que habitam nela. Ele transforma o deserto em um lago e o solo seco em nascentes, e ali faz brotar os famintos para que preparem uma cidade para habitação, e semeiem os campos e plantem vinhas que possam produzir fruto abundante. Ele também os abençoa, de modo que se multiplicam grandemente, e não permite que seu gado diminua. Outra vez, eles são diminuídos e abatidos pela opressão e aflição e angústia. Ele derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz vaguear pelo deserto, onde não há caminho. Todavia, coloca o pobre acima da aflição e dá-lhe famílias como rebanhos. Os retos hão de ver e se alegrar, e toda iniquidade fechará a sua boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Então o Salmo faz um apelo à nossa sabedoria. Com sabedoria devemos observar as obras que o Senhor faz. É Ele quem levanta, mas é Ele que também faz cair. Quem Ele levanta? Os iníquos, os pecadores, os prepotentes, e depois faz cair. Quem Ele faz permanecer mesmo em meio às dificuldades? Os humildes, os contritos, os quebrantados, aqueles que sempre invocam ao Senhor. Salmo 108. Ó Deus, meu coração está firme. Eu cantarei e darei louvores até com a minha glória. Acordai, saltério e harpa, eu mesmo acordarei cedo. Eu te louvarei, ó Senhor, entre o povo, e cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia é grande sobre os céus, e a tua verdade alcança até as nuvens. Sê tu exaltado, ó Deus, sobre os céus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que os teus amados sejam libertos, salva com a tua direita e responde-me. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, Manassés é meu, Efraim também é a força da minha cabeça, Judá é meu legislador, Moabe é meu vaso de lavar, sobre Edom lançarei minha sandália, sobre a Filistia triunfarei. Quem me trará para a cidade forte? Quem me levará para dentro de Edom? Não irás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? Não irás tu, ó Deus, adiante com os nossos exércitos? Dá-nos o socorro na tribulação, pois vão é o socorro do homem. Através de Deus agiremos valentemente, pois Ele é aquele que pisará os nossos inimigos. Amém. Salmo 109. 109 ou 108? Isso, 109. Versículo 1. Não te cales, ó Deus do meu louvor, pois a boca do perverso e a boca do enganoso estão abertas contra mim. Eles falaram contra mim com língua mentirosa. Eles também me cercaram com palavras de ódio e lutaram contra mim sem causa. Por causa do meu amor, eles são meus adversários, mas eu me dou a oração. Olha que conselho, né? Olha que conselho. Por causa do meu amor, eles são meus adversários, mas eu me dou a oração. Eu me entrego à oração, eu me aplico à oração. E eles me retribuíram o mal pelo bem
e o ódio por meu amor. Põe tu um homem perverso sobre ele, e que Satanás fique à sua direita. Quando ele for julgado, seja condenado, e a sua oração se torne em pecado. Que os seus dias sejam poucos, e que outro tome seu ofício. Que seus filhos sejam órfãos, e sua esposa viúva. Que seus filhos sejam continuamente vagabundos e pedintes. Vagabundos no sentido de vagantes, tá? E pedintes. Que eles também busquem seu pão em lugares desolados. Que o extorquidor apanhe tudo que ele tem e os estranhos despojem do seu trabalho. Que não haja ninguém que estenda misericórdia até ele, nem haja ninguém para favorecer suas crianças órfãos. Que a sua posteridade seja cortada fora, e na geração seguinte que o nome dele seja apagado. Que a iniquidade de seus pais seja lembrada com o Senhor, e que os pecados de sua mãe não sejam apagados. Que eles estejam continuamente diante do Senhor, que ele corte fora a lembrança deles na terra. Porque aquele que não se lembra de mostrar misericórdia, mas persegue o pobre e o homem necessitado, para que pudesse até mesmo matar o quebrantado de coração, como ele amou amaldiçoar, que a mesma venha a ele. Como ele não se deleitou em abençoar, ela se afaste dele. Como ele se vestiu com o amaldiçoar, com sua vestimenta, com sua vestimenta, que ela entre em suas entranhas como água e como óleo em seus ossos. Seja para ele com a roupa que o cobre e por cinturão com o qual ele é cingido continuamente. Que esta seja a recompensa dos meus adversários, vinda do Senhor e daqueles que falam mal contra a minha alma. Mas faze tu por mim, ó Deus, ó Senhor, por causa do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, pois sou pobre e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra quando se declina, sou sacudido para cima e para baixo como a locusta. Meus joelhos estão fracos pelo jejum, e minha carne tem falta de gordura. Também me tornei uma vergonha para eles. Quando olharam para mim, balançaram as suas cabeças. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus. Ó, salva-me segundo a tua misericórdia. Que eles saibam que esta é a tua mão, que tu, Senhor, o fizeste. Que amaldiçoem, mas abençoa tu. Quando eles se levantarem, que sejam envergonhados, mas que o teu servo se regozije. Que os meus adversários se vistam de vergonha e se cubram com a sua própria confusão, como que com um manto. Eu louvarei grandemente o Senhor. Com a minha boca, sim, eu louvarei entre a multidão, pois ele estará à direita do pobre para salvá-lo daqueles que condenam a sua alma. Um salmo imprecatório, né, gente? Eu já falei isso para vocês, né? Eu, particularmente, não me alegro, né, dessa forma. Eu, particularmente, disciplinado por Cristo, né, doutrinado na cartilha do cristão, entendo que nós devemos bendizer os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos maldizem, ao que bate na face de um lado, dar a outra, ao que leva a capa, deixa levar também a túnica. Então, é assim, quando nós vemos esse tipo de oração, dá até assim uma coisinha assim, né, uma superioridade, esse é o nosso Deus, então sim, cremos nisso. Mas aqui é uma outra dispensação, é um tempo onde os inimigos eram realmente visíveis, físicos, onde nós nos vingaríamos dos nossos inimigos com a espada pelo Senhor, onde a lei dizia olho por olho, dente por dente, mas Jesus veio e nos trouxe um novo ensino. Então, acalma o seu coração aí. Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta tu à minha destra, até que eu faça teus inimigos o teu escabelo. Esse salmo aqui é messiânico, né? Ele aponta para Cristo. O próprio Cristo usou esse salmo em um confronto com
com os fariseus. Nós já passamos por essa leitura lá no Novo Testamento, nos Evangelhos. Quando quiseram questionar a autoridade de Cristo como sendo Senhor, quando ele falou sobre Abraão, e aí falaram assim, mas você não tem nem 30 anos e nosso pai Abraão viveu há tantos anos atrás e tal. E aí Cristo, ele trouxe esse salmo, né? Você lembra do que falou Davi? Salmo de Davi. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta tu à minha destra, até que eu faça teus inimigos o teu escabelo. Então, Davi falando, o Senhor disse ao meu Senhor, colocou Cristo como Senhor dele, colocou Cristo como acima dele. Deus disse para Cristo, em um salmo messiânico profético, Davi falando sobre Cristo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta tu à minha direita, até que eu faça teus inimigos por debaixo dos teus pés, o teu escabelo. O Senhor enviará a vara da tua força para fora de Sião, governe tu no meio dos teus inimigos. Teu povo estará se voluntariando no dia do teu poder, nas belezas da tua santidade, desde o útero da manhã. Tu tens o orvalho da tua juventude. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Davi, em um salmo messiânico, profético, já dizendo que Deus jurou e não se arrependerá para o Senhor. O Senhor disse ao Senhor, assenta-te tu à minha direita. Na continuação do salmo, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu, o que se assentou à direita, és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, não a ordem de Arão. Na velha dispensação era a ordem de Arão, o turno levítico. Eu expliquei sobre isso na série de lives que eu fiz sobre a graça. Essa série de lives vai estar na plataforma Renovação da Mente, tá? E ainda falta eu completar. Eu já fiz 10 lives só falando sobre a graça, faltam 10. Deixa as coisas acalmarem que nós vamos fazer. Mas toda essa explicação aqui é maravilhosa, traz um entendimento perfeito sobre a nova dispensação. Então, não mais a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, a tua mão direita, atingirá os reis no dia da tua ira. Ele julgará entre os pagãos, ele encherá os lugares com cadáveres, ele ferirá as cabeças através de muitos países, ele beberá do ribeiro no caminho, portanto, ele levantará a cabeça. Bom, gente, vou ficando por aqui na nossa leitura de hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser, nesse mesmo horário, tá bom? Um abraço de fé e força. Até mais.